E aí, pessoal, tudo tranquilo? Gilson aqui na área novamente para mais um vídeo sobre Wireshark e telefonia IP. Nesse vídeo, senta que lá vem história. Eu vou contar para vocês uma análise de um caso que eu fiz em conjunto com o pessoal lá do Rio Grande do Sul sobre um problema muito misterioso que estava ocorrendo nas ligações entre uma central telefônica que estava interligada com outra através do protocolo SIP. Volta e meia, os usuários de uma unidade não conseguiam mais escutar o que os usuários da outra unidade estavam falando durante essas ligações telefônicas e o negócio estava pegando fogo para o mantenedor daquele PABX, né? Porque o problema era intermitente, aparentemente todas as configurações estavam corretas, não era um problema de configuração, era um problema de rede, ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. E eu vou contar para vocês como é que eu utilizei o Wireshark para desvendar esse mistério, quais os passos, quais os métodos, o que eu estava observando em cada ponto de análise. Vamos lá então para a telinha do computador. Muito bem, pessoal. Essa aqui é a análise do caso então, que eu estava fazendo. Foi um caso que eu estava auxiliando um pessoal pela Panasonic, esse PABX aqui. Ele está localizado na unidade de Porto Alegre. Esse PABX aqui da Panasonic estava interligado com outro PABX lá em Farroupilha, nessa unidade aqui, que é esse PABX de outro fabricante. E as ligações com problema ocorriam especificamente nessa unidade aqui. Tá? Então o problema logo recaiu sobre o equipamento da Panasonic, do qual eu entrei prestando suporte técnico. É, qual que era o problema aqui? O cliente reclama que em Porto Alegre, suas ligações VoIP com a unidade de Farroupilha ficam mudas. Tá? O problema é intermitente, ou seja, hora acontece, hora não acontece. Foi constatado que não há nenhum problema no PBX de Farroupilha, pois após uma análise técnica não foi identificado nenhum problema. E concluído que o PBX de Porto Alegre está recusando o tráfego VoIP originado pelo PBX de Farroupilha, causa do problema relatado pelo cliente. Então, eu lembro bem que na época foi um pessoal lá em Farroupilha, eles emitiram um laudo técnico, né? Esse laudo técnico ele fazia uma análise bem completa de toda a troca de sinalização SIP entre o PBX da Panasonic e esse outro SIP server. Além disso, ele analisava também do ponto de vista de streaming RTP, ou seja, após a renegociação desse PBX aqui com o aparelho SIP, que é o ramal 8163, a gente via muito bem o streaming da Panasonic chegando aqui nesse aparelho e o streaming saindo aqui desse aparelho. Mas esse streaming aqui, em algum momento ele se perdia, ou era dropado, ou era recusado por algum equipamento, a gente não sabia ainda. Porém, a análise que esse técnico aqui ele fez, através desse laudo técnico, que foi muito bem feito, muito bem escrito, ele analisava todos esses pontos aqui, ou seja, ele via que tinha áudio bidirecional, ele analisou a sinalização que estava chegando no PBX, a sinalização que estava saindo do PBX, né? Ele analisou tudo isso daqui. Então, do ponto de vista de Farroupilha, estava tudo correndo muito bem. Porém, o problema desse laudo técnico foi afirmar, foi concluir que o PBX de Porto Alegre está recusando o tráfego VoIP. Tá? Então, essa foi a encrenca, porque a partir do momento que o cliente pegou esse laudo técnico, leu e viu que era o problema no PBX da Panasonic, aí o bicho pegou para o nosso lado. Então, o que, que a gente fez? Eu pedi para que o pessoal lá de Porto Alegre desligasse um notebook aqui na rede do cliente, instalasse o Wireshark, né, como vocês podem ver aqui, e fizesse um port mirror aqui desse switch gerenciável, fazendo com que todo o tráfego que chegasse na Panasonic e saísse da Panasonic fosse replicado aqui para esse computador, que com o Wireshark eu estaria analisando tudo o que estivesse acontecendo ali na central telefônica. Então, eu acessei remotamente esse computador aqui. A gente deu muita sorte porque era a primeira ligação entre o ramal 6152 com esse ramal aqui 8163 já deu problema de cara, então problema intermitente é sempre difícil de se analisar, né? Mas nesse caso aqui a gente deu bastante sorte. Então foi bom, porque logo na primeira captura a gente já conseguiu coletar tudo o que precisava em cima de uma chamada com problema já. Então, só para concluir aqui, através da análise do tráfego de rede do PBX de Porto Alegre, que é essa Panasonic, via espelhamento de porta, port mirror, né? Identifique o motivo do problema e resolva, né? Simples assim. Então, vamos dar uma olhada no Wireshark, o que a gente descobriu lá.
E aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu vou só pedir um minutinho da atenção de vocês para anunciar que o meu mais novo curso de Wireshark para voz sobre IP já está disponível. Esse curso é para você que trabalha diariamente com o protocolo SIP, com telefonia IP de modo geral, PBX-IP, softphone, hardphone, ATAs, media gateways, independente de qual fabricante. E precisa resolver problemas diários, muitas vezes causados por problemas na rede do seu cliente, erros de configuração, problemas de interoperabilidade entre diferentes fabricantes, e até mesmo para você que procura entender um pouco mais sobre como as coisas funcionam nesse mundo de análise de protocolos para telefonia IP. O curso conta com mais de 100 videoaulas que são distribuídas em 10 módulos que vão desde o zero até análise avançada dos protocolos SIP, SDP, RTP, SRTP, RTCP e aí vai, aquela sopa de letrinha toda que a gente já conhece. No total, são mais de 24 horas de curso distribuídas nessas mais de 100 videoaulas. Então, é uma verdadeira imersão em análise de protocolos de telefonia IP. Aproveita e acessa aqui o site, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Todo o conteúdo do site está bem detalhado, tenho certeza que você vai gostar. E não deixe de aproveitar o desconto de 30% de lançamento do curso, que só vale até o dia 30 de novembro. Então, aproveita, espero te ver no curso e um grande abraço. Muito bem, pessoal. Com a captura aqui em mãos, a primeira coisa que eu fiz aqui foi dar uma olhadinha aqui em telefone VoIP Calls. Vamos selecionar nossa ligação de endereço, é o ramal 6152 da Panasonic, ligando para o ramal do outro PABX, que é o 8163 que está lá em Farroupilha. Então, vamos ver aqui em Flow Sequence, e aqui a gente pode ver toda a troca de sinalização entre os equipamentos e a troca de streaming RTP entre eles. Então, como você pode ver, a Panasonic aqui ela está inicializando a chamada, ela está mandando o request inicial para o PBX lá de Farroupilha. Perceba que nesse invite, quando eu seleciono ele, deixa eu fechar aqui essa telinha atrás, automaticamente o Wireshark ele mostra para mim qual que é o pacote referente a esse invite. Então, eu posso ver aqui ó, o invite cujo protocolo é o SIP, partindo do endereço IP da Panasonic, o 951.209.10. Se eu abrir esse pacote aqui no Message Body, eu posso ver ó, que ela está pedindo que seja entregue RTP para um endereço diferente do IP ao qual ela está gerando esse request. Perceba que é o host 10 que está gerando o request, a sinalização, e ela está pedindo que seja entregue RTP no host 20, que é um segundo endereço IP que ela tem ali, justamente para processar pacotes RTP. Voltando aqui ao flow, quando o PBX lá de Farroupilha atende a ligação aqui no 200, olha só que interessante, ó. Aqui ele está falando, ó, para que seja entregue RTP diretamente para o aparelho telefônico 172.31.3.107, não no endereço IP do PBX de Farroupilha, que é o 92.168.3.118. Então perceba que a sinalização está sendo trocada por equipamentos diferentes e o streaming de áudio vai ser trocado por IPs diferentes, aqui nesse caso, né? Então, pode ver que a Panasonic está mandando o streaming RTP para o aparelho a partir do host 20 e o aparelho está mandando streaming para a Panasonic a partir do IP 172.31.3.107. Aqui teve um detalhe que me chamou bastante a atenção, que é justamente a quantidade de pacotes enviados e recebidos pela Panasonic. Então, como esse trace aqui é do ponto de vista da Panasonic, perceba que ela mandou 3.456 pacotes, mas apenas recebeu 1.309, o que dá para a gente perceber aqui o problema reclamado. Como assim? Lá no enunciado eu falava que o pessoal de Porto Alegre volta e meia não conseguia escutar o que o pessoal de Farroupilha falava, ou seja, o streaming no sentido do aparelho telefônico para a Panasonic não estava chegando mais na Panasonic. Então eu deveria ter ali uma quantidade de pacotes parecida. Mas, como não chegou a mesma quantidade de pacotes que eu enviei, dá a entender que tem algo errado, que tem pacote que deveria ter chego na Panasonic, mas não chegou. Ou seja, ele se perdeu na rede, foi dropado, foi enviado para algum outro equipamento, né? Mas a questão é, o laudo técnico falava que a Panasonic estava recusando esse tráfego e aqui eu já posso ver que esse tráfego nem estava chegando da Panasonic. Então foi um ponto de análise bem importante que eu levantei para contestar aquele laudo. Seguindo aqui. Se a gente fechar aqui essa telinha, vamos botar aqui em telefone, VoIP Calls. O que eu vou fazer agora é selecionar minha ligação e eu não vou vir aqui em Flow Sequence, eu quero vir aqui em Play Strings. Vamos escutar esse áudio dessa chamada. Muito bem, eu tenho aqui o áudio da minha ligação.
Perceba que eu tenho dois streamings diferentes. Eu tenho o streaming no sentido Panasonic para o aparelho e eu tenho o streaming no sentido aparelho para Panasonic. Olha só que interessante a diferença de tempo que a gente tem aqui entre esses áudios. Perceba que do ponto de vista da Panasonic para o aparelho, eu tenho áudio em toda a linha do tempo aqui do RTP Player, tá? Ou seja, desde o segundo 520 mais ou menos até o segundo 600 de captura. Porém, no sentido reverso, se eu vier aqui pegar o aparelho telefônico mandando para a Panasonic, eu tenho uma interrupção aqui, ó. Ou seja, ele recebeu o áudio apenas até um determinado momento. Isso aqui explica meio que graficamente a diferença da quantidade de pacotes em relação ao streaming no sentido Panasonic para o aparelho. Por quê? Panasonic para o aparelho eu tenho 3.456 pacotes RTP. Perceba que eu tenho áudio em toda a linha do tempo, mas no sentido reverso eu tenho apenas 1.309 pacotes, ou seja, aqui ele foi interrompido. Esses 2.150 pacotes aqui, mais ou menos, que se perderam, né, eles não chegaram na Panasonic, o que causou essa interrupção aqui. Se eu der o zoom aqui com o meu mouse, olha só que interessante. Perceba que a Panasonic deixou de receber RTP do aparelho telefônico lá do outro lado por volta do segundo 559. Vamos voltar aqui um pouquinho o zoom e vamos dar um play nessa ligação para que você possa escutar. Você vai perceber que as duas pessoas aqui estão conversando até o momento em que quem está lá do lado da Panasonic deixa de ouvir o que o pessoal de Farroupilha está falando. Vamos dar o play aqui e ver o que está acontecendo. Então, ó. Play. Alô? Alô? Oi, tá escutando, Igor? Agora estou escutando? Estou escutando. Só que o problema, às vezes, ele fala uns 5 minutos e depois não escuta mais. Tá. Vamos continuar falando aí, porque ele Aham. acaba... É o que geralmente está acontecendo ultimamente. Ele funciona um pouquinho Uhum. e aí daqui a pouco Perde um áudio. do nada ele perde um áudio. Tá. Gilson, assim, ó. Funciona, depois de um tempo a ligação perde o áudio de um dos lados, cara. Sim, eu tô na ligação aqui com o pessoal de Farroupilha, cara. Alô? Alô? Alô, tá escutando, Igor? Alô? 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 Já perdeu o áudio, cara. Alô? Já perdeu o áudio. Não tá mais me escutando. Muito bem. Você pode ver claramente na conversa que somente uma das partes continua na ligação, que é o pessoal que estava lá em Porto Alegre. Eles continuaram na ligação e deixaram de ouvir o que o pessoal de Farroupilha estava falando. Então dá para ver bem ali que ele pega o problema de cara, né? Então nesse momento a gente parou a captura e começamos a fazer análise. E como a gente pôde perceber, o problema aqui aconteceu mais ou menos no segundo 559. Então vamos avançar a linha do tempo do Wireshark até próximo desse momento aqui para a gente ver o que aconteceu na rede, se a gente descobre alguma coisa. Então, o que eu fiz aqui? Eu fechei essas janelas, eu vim aqui no filtro e eu filtrei por SIP ou RTP. É o que me interessa analisar, a sinalização e o streaming RTP gerado entre esses equipamentos. Então, você pode ver aqui que pelo invite, trata-se do ramal 6152 ligando para o 8163. Então, esse invite aqui ele está propondo, ele está oferecendo o endereço IP do cartão DSP da Panasonic, que é o host 20. Isso aqui é importante. Tá? E pedindo áudio na porta 12.256 com codec PCMA. Ó, perceba o p-time aqui em 20 milissegundos. E no atendimento dessa ligação, o PBX do outro fabricante, lá em Farroupilha, ele pediu que fosse enviado áudio no endereço IP 172.31.3.107. Perceba que não é o IP dele, é o IP do aparelho telefônico, tá? Ou seja, entrega áudio direto para o aparelho lá, não passe por mim. Na porta 5010, então vai ser uma chamada fechada com codec PCMA. Como não tem o p-time especificado aqui, vai trabalhar com 20 milissegundos. Então, o que aconteceu? A Panasonic começou a enviar RTP para o aparelho telefônico na porta 5010 e o aparelho telefônico começou a mandar RTP a partir da porta 5010 para o DSP da Panasonic na porta 12246, justamente na porta que ela pediu lá no invite SDP inicial, que é aqui, ó, porta 12.256. Então aqui você pode ver bem esse padrão de áudio bidirecional, tá? Ou seja, Panasonic enviando para o aparelho, aparelho enviando para a Panasonic. A gente está no segundo 532 aqui ainda. Então, o que a gente vai fazer?
Vamos descer a linha do tempo aqui até próximo do segundo 559, que foi quando ocorreu o problema. Perceba que a gente tem áudio bidirecional ainda. Vamos descendo. Ó, áudio aqui está normal ainda. Vamos continuar descendo, que estamos quase chegando lá no momento do evento. Descendo, descendo, descendo. Opa, passou. Ó, aqui no segundo 560 eu só tenho um áudio da Panasonic para o aparelho. Eu não tenho mais áudio no sentido reverso. Ou seja, o que aconteceu com o áudio, com o streaming que estava vindo do aparelho e foi para a Panasonic? Ele estava rodando bem até esse momento aqui, ó. Até esse momento aqui, onde foi o último pacote RTP recebido pela Panasonic, justamente no frame 43707. Então vamos deixar esse cara aqui marcado. E você pode ver que a partir do frame 43714, 7 pacotinhos depois, né, eu não tenho mais áudio vindo do aparelho telefônico lá de Farroupilha. Ou seja, a partir daí, ó, perceba que eu só tenho áudio no sentido Panasonic para o aparelho, que é justamente o problema que estava ocorrendo. Então, o que aconteceu aqui entre esse pacote e esse pacote que a Panasonic simplesmente deixou de escutar o que Farroupilha falava? Então, eu marquei esses dois frames aqui, o último que eu recebi até onde começou o problema. Eu vim aqui e limpei o filtro e dei o Enter. Tá? O que aconteceu? Eu tenho os meus pacotes marcados, 43707 e 43714, e aqui ocorreu algum evento na rede que fez com que o tráfego fosse direcionado. Então, o que tem de suspeito aqui? Eu tenho um pacotinho TCP, que é apenas um A, que é uma confirmação de recebimento de algum outro pacote. Não tem nada a ver com os endereços IPs da Panasonic ou do outro PBX, então a gente segue a vida. Porém, aqui no frame 43709, eu vi que estava recebendo um protocolo ARP ali na interface da Panasonic. Esse ARP ele é um broadcast, como você pode ver, ou seja, ele é enviado para todos os hosts daquele segmento, daquele domínio de broadcast. Tá? E esse ARP aqui teve uma coisa que me chamou a atenção. Ele está se anunciando, tem um outro host que é da Ubiquiti, que provavelmente é algum access point. Ele está se anunciando com o mesmo endereço IP que a Panasonic está utilizando para enviar e receber. Isso aqui é um endereçamento IP duplicado. Tá? Mas olha só que interessante o que aconteceu. Ele se anunciou com o host 20 na rede, um novo MAC address pedindo para falar com o firewall, pedindo para falar com o gateway da rede. Aí o que aconteceu? Como esse access point aqui ele gerou um ARP request pedindo para falar com o gateway, se anunciando com o mesmo endereço IP da Panasonic, esse evento aqui ele sobrescreveu a tabela ARP do roteador do firewall, que estava fechando a VPN lá com a unidade de Farroupilha. Aí o que aconteceu? Vamos voltar aqui para o desenho. Qual era o cenário que a gente tinha? A gente tinha a Panasonic, através do endereço IP 20, enviando RTP, passando pelo firewall, passando pela VPN, entregando RTP aqui para esse aparelhinho telefônico, e a gente tinha streaming no sentido reverso, que era do aparelho telefônico, mandando pela VPN, chegando até a central telefônica. Até esse momento aqui, estava tudo bem. Um usuário escutava o outro porque eu tinha streaming nos dois sentidos. Porém, esse access point aqui, da Ubiquiti, cujo MAC address é final 5C75, quando ele gerou um ARP request para querer saber qual que era o MAC address do firewall, ele se anunciou como endereço IP 195.1.209.20, justamente o mesmo endereço IP da Panasonic. Quando ele mandou esse ARP request aqui para toda a rede, ele simplesmente sobrescreveu a ARP table do firewall, remapeando o host 20 ao MAC address final 5C75, que é esse MAC address aqui referente ao Ubiquiti. Então, todo aquele tráfego que o firewall estava entregando para a Panasonic, o firewall pensou, poxa, mas agora o host 20 está associado a um novo MAC address. Então, como essa informação é mais atual, eu vou passar a entregar esse streaming aqui para o host 20 que está associado ao MAC address final 5C75. Isso foi o que aconteceu na prática. Todo esse streaming aqui, ó, que estava chegando na Panasonic, deixou de chegar aqui, ou seja, a Panasonic não estava mais recebendo esse streaming aqui, consequentemente ele não era mais repassado a esse usuário, mas o que esse usuário aqui estava falando continuou sendo enviado aqui para o aparelho telefônico normalmente. Por isso que esses usuários aqui não reclamavam do problema, porque para eles estava tudo certo, o que eles falavam estava sendo enviado, né? E o que eles recebiam lá da Panasonic estavam sendo
ouvido aqui desse lado. Então, para eles estava tudo certo. Mas o problema estava aqui desse lado, né? Então, esse lado aqui simplesmente deixava de escutar o que o pessoal de Farroupilha estava falando, justamente por causa de um simples problema de endereçamento IP duplicado que foi causado aqui por esse host da Ubiquiti. Então, vamos retomar aqui para o Wireshark. Identificado o problema de endereçamento IP duplicado, eu vim aqui e filtrei tudo por ARP, mas o protocolo ARP ele tem um filtro especial aqui no Wireshark que é ARP.duplicated address detected. Como é que funciona esse filtro? O Wireshark ele tem um controle especial de endereçamento IP duplicado caso vários hosts estejam se anunciando com o mesmo endereço IP provenientes de maquiados diferentes, né? Então ele sabe que isso daí se trata de um conflito de endereço IP. Eu tenho duas máquinas diferentes com o mesmo endereço IP. E você pode ver bem aqui que esse frame ele contém um alarme pelo Wireshark Duplicated IP Address Detected for esse endereço IP, que é justamente o endereço IP da Panasonic, do cartão DSP dela, associado ao MAC address final 897E, que também está em uso pelo MAC address final 5C75. E se a gente vier aqui nesse frame 38476, por exemplo, vamos filtrar aqui por frame.number igual a 38476. Vamos adicionar esse pacotinho aqui para a gente ver a cara dele. Aqui, ó, 38476. Se você for ver, ó, você vê aqui o Ubiquiti se lançando com o mesmo endereço IP da Panasonic. Ó, MAC address 5C75, você pode ver aqui também, né, no endereçamento de camada de enlace, se anunciando com o host 195.169.20, enviando isso daqui para a rede inteira, querendo saber qual que é o MAC address do firewall. Então, através desses pacotes, dá para a gente ver bem que tem dois hosts aqui competindo pelo mesmo endereço IP. Ou seja, quando a Panasonic lança um evento ARP na rede, ela conquista o firewall, então o firewall passa a mandar streaming para ela. Quando alguma requisição vai partir do access point de algum host debaixo do access point, um celular, por exemplo, para o firewall, ele manda um ARP request para o firewall sobrescrevendo a cache ARP dele, o access point acaba ganhando, acaba conquistando o firewall, né, como o host 20 na rede, ou seja, todo o tráfego direcionado de algum lugar para o host 20 que passe pelo firewall passa a ser entregue para o access point nesse momento. Então, esse era o problema que estava acontecendo. Para a gente resolver isso daí foi fácil, porque dá para ver bem pelo nome do fabricante que se trata de um access point. A Ubiquiti é muito famosa nessa linha de access points. E depois de conversar com o pessoal da TI, eles falaram: não, realmente, instalamos um access point novo. Né? A dificuldade aqui foi que. Deixa eu voltar aqui para o desenho um pouquinho que fica mais fácil de explicar. Vamos dar uma limpada só. Né? Então, esse daqui foi o host novo que foi instalado na rede, aqui com o host 20 no caso. Eles acabaram não fazendo o teste de ping na rede para ver se algum host respondia. Tá? Se tivesse feito, provavelmente o endereço IP da Panasonic teria respondido. Eles iam ver: opa, esse host aqui já está comprometido. E, por azar, a Panasonic ela não alarma nenhum tipo de conflito de endereço IP na rede quando isso daí acontece. Então, era um problema invisível. Porque hora acontecia, hora não acontecia. Quando acontecia, ninguém sabia explicar o porquê. Não tinha nenhum alarme, não tinha nenhum log na Panasonic que ajudasse a desvendar o que estava acontecendo. O laudo técnico que foi emitido aqui pelo pessoal de Farroupilha estava muito bem escrito, muito bem embasado. Realmente toda a análise aqui foi feita corretamente, tá? Porque do ponto de vista de Farroupilha, ele tinha áudio chegando e tinha áudio saindo. Ou seja, aqui estava certo. O problema estava se perdendo mais para frente. Mas do meu ponto de vista, o problema desse laudo foi afirmar que a Panasonic estava recusando o tráfego, tá? Ele não tinha como enxergar isso daqui do ponto de vista de Porto Alegre porque ele estava remotamente. Então ele simplesmente poderia ter falado: olha, o áudio está saindo daqui de Farroupilha, favor analisar a rede de Porto Alegre. Então, no caso, o PABX daqui de Porto Alegre, ele depende de todo um sistema, de toda uma rede rodando, envolve switches, firewall, outros equipamentos, o próprio PABX em si, a gente não descartou o problema nele, mas antes a gente quis fazer uma análise mais completa com o Wireshark para ter certeza que não poderia ser nenhuma interferência da rede, o que felizmente era. Né? Então o bicho já estava pegando aqui para o lado da Panasonic, eles já estavam chegando ao ponto de querer trocar a central telefônica, então imagina o desgaste que isso daí não iria ser, né? Trocar um equipamento para fazer um teste, por exemplo, provavelmente ia ser mantida a mesma base de dados do equipamento, provavelmente ia manter os mesmos endereços IPs e provavelmente o problema ia acabar persistindo ainda, então o problema ia acabar ficando ainda mais complicado nesse caso.
tá? Porque foi trocado um equipamento à toa e foi descoberto que o problema não era do equipamento. Porque se fosse problema do equipamento, em teoria, né, a gente conclui que seria resolvido com a troca. E acho que a questão aqui é a seguinte: quando a gente implanta equipamentos na rede do cliente, por exemplo, a gente fica suscetível aos problemas e aos eventos de rede que são criados lá. Nem toda rede é perfeita, nem toda rede é totalmente segmentada, nem toda rede possui firewall e equipamentos de segurança para proteger os nossos produtos de telefonia. E quando a gente tem problema ocorrendo sobre os nossos produtos, muitas vezes é a rede do cliente que está interferindo no bom funcionamento do nosso sistema. Então, cabe a gente analisar, cabe a gente descobrir qual que é o problema, quem é que está gerando aquele problema, para que a gente possa provar que efetivamente o problema não é nosso. Tá? Então, eu acho que essa daí é a grande questão. Tá? O Wireshark aqui, ele foi fundamental para a gente conseguir resolver esse problema. A gente consegue ver os eventos que estão ocorrendo, a troca de sinalização, a troca de streaming RTP. Eu pude ver que não tinha streaming RTP chegando ali na Panasonic para poder falar, olha, não, a Panasonic não tem como derrubar nada, não tem como recusar streaming. Né? É o streaming que não está chegando. E se não está chegando na Panasonic, aonde é que está morrendo esse streaming? Né? Se eu tivesse pego um trace aqui, por exemplo, do ponto de vista do firewall, tá? Eu ia ver esse streaming aqui chegando da Panasonic e após o evento ARP do Access Point, esse streaming ia ser simplesmente direcionado para um outro MAC address no mesmo endereço IP, o host 20, mas nesse MAC address aqui final 5675 e não mais no MAC address da Panasonic. Mas como eu peguei aqui na Panasonic o trace, né, então eu simplesmente deixei de ver o streaming chegando aqui, porque o streaming foi enviado para um outro equipamento na rede. Então, basicamente, foi isso, tá, pessoal? Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não deixe de dar aquela curtida no vídeo e se inscrever aqui no canal também. Um grande abraço.